tirem um pouco da água desses postes e levem ao dirigente da festa. E eles o levaram. Então o dirigente da festa provou água, e a água tinha virado vinho. Então não sabiam de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. E Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele relevou a sua natureza divina, e todos os seus discípulos creram nele. A palavra de Deus diz aqui que o primeiro milagre realizado por Jesus foi em um casamento. E é importante dizer isso porque, João e Creus, Jesus ele participa dos momentos alegres da nossa vida. Os momentos de celebrações da nossa vida, Jesus está presente. E eu tenho certeza que hoje vocês estão vivendo isso, porque vocês convidaram Jesus para ser o centro da vida de vocês. E Jesus está transformando a vida de vocês. Este grande sonho e essa grande conquista está se realizando hoje, porque Jesus foi convidado para ser o centro da vida de vocês. E aqui fica claro que Jesus ele realizou o seu primeiro milagre em um casamento. Jesus ele foi convidado para o casamento. E não é por acaso que Jesus ele se manifesta o seu primeiro milagre no casamento. Por quê? Porque o casamento é uma instituição divina que Deus criou. Foi Deus quem estabeleceu o casamento entre o homem e a mulher como uma fonte de felicidade, tanto para o homem como para a mulher. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que a mulher sozinha sem o homem é incompleta. E o homem também sozinho sem a mulher é incompleto. É ou não é, João? Quando você fica sem esposa, você sente que falta alguma coisa. Por quê? Porque o homem sem a mulher é incompleto. E a mulher também sem o homem é incompleto. Deus criou a mulher para o homem e criou o homem para a mulher. Por quê? Porque o casamento é uma instituição divina. É da vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Hoje nós estamos aqui celebrando este dia na presença de Deus e oficializando diante de Deus essa aliança que vocês construíram ao longo desses anos. E a partir de hoje, vocês podem dizer e ter certeza que Jesus está fazendo parte da festa de vocês. Hoje Jesus está instituindo a vida de vocês, não apenas nessa terra. Vocês cumpriram ali já os seus votos diante do cartório, diante de um juiz. Mas hoje vocês também estão oficializando os seus votos na presença de Deus. Porque eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vocês vão viver um lindo casamento até o final da vida de vocês. Que vocês vão celebrar juntos, todos os dias da vida de vocês, os votos que vocês fizeram na presença de Deus. Então o casamento é algo tão sério, que quando Deus fala que os dois são uma só carne, demonstra o fato de Deus não ver possibilidade de separação. Porque quando a Bíblia fala que quando o homem se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Por quê? Porque agora vocês são só um. É verdade, às vezes tem alguns conflitos, mas tem que ser resolvido na unidade do casamento. E alguns princípios que a gente aprende aqui nesse texto, o primeiro deles é que em um casamento Jesus tem que ser o centro de tudo. Porque a Bíblia diz aqui que Jesus ele não entrou como intruso na festa. Jesus ele foi convidado. Ok? Jesus não entra como intruso na vida de ninguém. Principalmente no casamento de ninguém. Quando Jesus é convidado, nós damos a Jesus um lugar de honra.
E é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão dando a Jesus o lugar de honra, não só na vida, mas no casamento de vocês. A nossa maior necessidade na nossa vida, João e Creuza, não são coisas, porque coisas passam. A nossa maior necessidade no nosso casamento não é propriedade, não é bens, por mais que essas coisas tenham o seu devido lugar. A nossa maior necessidade no casamento é dar a Jesus o lugar que Ele merece. É dar a Jesus o lugar do centro. Porque quando nós colocamos Jesus no centro, todas as outras coisas caminham dentro da normalidade. Agora, quando Jesus não está no centro, a nossa vida fica bagunçada, o nosso casamento fica bagunçado. Quando Jesus ocupa o centro da nossa vida, nós estamos dando a Ele o lugar original. Então a palavra de Deus diz bem claro que Jesus foi convidado para esse casamento. E Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve as palavras dele e as pratica. A palavra de Deus nos dá muitos conselhos para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a nossa vida conjugal. A Bíblia fala muitas coisas, que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. A Bíblia ensina que a mulher deve submeter ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo. A Bíblia nos ensina que nós devemos muitos princípios em relação ao casamento. E que todos os dias da vida de vocês possam amar a Jesus, servir a Jesus, convidar Jesus para viver os momentos de alegria da vida de vocês. E eu creio que serão muitos. Em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que no casamento, mesmo com a presença de Jesus, nós não estamos isentos do inesperado. Porque mesmo com Jesus no nosso barco, como dizem alguns, às vezes nós passamos por alguns momentos de inesperado, de tempestades. E no casamento também é assim. Mesmo com Jesus, a vida conjugal às vezes passa por momentos de inesperado, sim ou não? Então, um casamento perfeito não é aquele que não tem problemas. Um casamento perfeito é aquele que mesmo diante dos problemas, os dois permanecem juntos. Os dois conseguem resolver juntos e crer que Jesus está prestes a fazer um milagre. Né? Nesse casamento aqui, se a gente ler com bastante atenção, a gente vai perceber que eles já poderiam ter um problema de casamento logo ali antes da lua de mel, porque acabou o vinho na festa. E o vinho era um principal símbolo da alegria naquele contexto. O vinho era a principal provisão dentro de um casamento. Então, dentro do casamento, nós temos que ser maduros para aprender a lidar com o inesperado. E às vezes acontece. Alguns inesperados, às vezes, na vida acontece, porque a vida, ela não é estática. A vida, às vezes, muda. Às vezes tem um que fica doente. Às vezes pode acontecer um momento de escassez financeira. Mas mesmo assim, quando Jesus está no centro do nosso casamento, nós permanecemos juntos. Amém? E eu creio, quero declarar sobre a vida de vocês, que vocês vão permanecer juntos até o fim. Com Jesus no centro da vida de vocês. Diga aleluia. E em último aqui, a gente aprende que em um casamento onde Jesus é convidado, sempre acontece um milagre. Nesse contexto, a Bíblia diz que acabou o vinho. O noivo já devia estar desesperado. É a mesma coisa que a gente está todo mundo aqui reunido e faltou algo para suprir todo mundo. Imagine a cabeça do noivo. Ele já devia estar desesperado, correndo onde eu vou arrumar vinho, onde eu vou arrumar suprimento, onde eu vou arrumar comida. E aí Jesus estava lá. O que eles não contavam é que Jesus tinha o poder de fazer um milagre. Mas isso vocês podem contar. Porque quando Jesus está nas nossas vidas, sempre haverá um momento para Jesus realizar um milagre.
Há momentos em que pode faltar coisas. Há momentos em que pode acontecer um momento do inesperado, como nós falamos. Mas vocês juntos, hoje, com Jesus no centro da vida de vocês, hoje, vocês podem levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, nós confiamos que o Senhor pode realizar um milagre. Porque o Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor é o centro da nossa casa. E confie, Creuza, confie, João, que daqui por diante, vocês já viram alguns milagres, estão vendo. Vocês são um milagre, já do que Deus tem feito. Mas eu quero dizer mais. Deus vai fazer mais milagres ainda. Amém, Creuza? Amém, João? Deus vai fazer muito mais milagres. E Deus está com vocês. O Senhor Jesus, no momento em que vocês precisarem, o Senhor Jesus, eu tenho certeza, que vai fazer um milagre em todas as áreas da vida de vocês. Por isso, com Jesus, a vida é sempre uma aventura em busca de algo mais excelente. Para cada sonho, vocês irão provar um toque das mãos de Jesus. E quando você acha que a festa que você estava planejando é grande demais, e que você está sonhando demais, aí Jesus vem e faz um milagre. Por isso, a gente sempre diz: não economize sonhos, não economize sonhar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que é poderoso para fazer milagres. Continue sonhando, continue buscando o melhor de Deus para a vida de vocês, porque eu creio que é só o começo de tudo que Deus já começou a fazer na vida de vocês. Amém, João? Amém, Creuza? Glória a Deus. Então agora nós vamos ter a entrada das alianças. Amém, Márcio? Glória a Deus. Pode virar de frente para lá, João e Creuza. Obrigado, Linda. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar pelos homens, que os homens são os mais românticos, né? Mais chorão. Chorão não, né? Será? Glória a Deus. Creuza, pode virar de frente para Creuza, mas antes disso, João e Creuza. Aliança é um símbolo, se tornou um símbolo do casamento, porque a aliança é a expressão daquilo que está dentro do coração de vocês. A aliança é um compromisso de se tornar um só. Quando nós fazemos uma aliança, nós estamos dizendo: eu tenho um compromisso com você. Ok? A aliança é um compromisso irrevogável, indissolúvel e sagrado. E hoje vocês estão aqui firmando uma aliança na presença de Jesus, que só pode ser quebrado pela morte. A aliança é uma junção de duas vidas, por isso que a palavra de Deus diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A aliança também ela é feita de ouro, porque fala de pureza, de algo santo. E se a gente observar também, a aliança ela não tem começo e nem fim. E vocês estão fazendo aqui uma aliança até o fim da vida. E mediante a seriedade do casamento, hoje, João, eu gostaria de, ante de Deus e diante de todas essas testemunhas,
perguntar a você. Você afirma o compromisso da união conjugal e recebe esta mulher, Deus, como a sua legítima esposa para viver com ela segundo os projetos e os sonhos de Deus, conforme instituído na palavra de Deus, cuidar, amá-la, respeitá-la e honrá-la mediante a todas as situações que Deus permitir essa nova etapa da sua vida? Sim. Amém. Glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pode colocar a aliança na sua esposa. Quer dar um beijinho também? Fica à vontade. Na aliança. Glória a Deus. Deus, diante de Deus e diante de todas essas testemunhas aqui presentes, você afirma o compromisso da união conjugal e recebe este homem de Deus como seu legítimo esposo para viver com ele segundo os projetos e os sonhos de Deus, conforme instituído pela palavra de Deus, prometendo cuidar, amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo mediante a todas as situações e circunstâncias que Deus permitir nesta nova etapa da vida de vocês? Sim. Aleluia, glória a Deus. Então pode colocar a aliança no seu esposo. Aleluia. Agora eu quero que todos fiquem de pé. Vamos aplaudir a Jesus. E nesse momento, nós vamos orar por eles, abençoando esta bendita aliança que Deus, que vocês firmaram aqui diante de Deus, diante das testemunhas, diante do juiz. E eu quero declarar sobre a sua vida, João, sobre a sua vida, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor continuará realizando muitos milagres na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Tem as mãos todos. Pai, nós te damos graças. Nós louvamos o nome do Senhor Jesus, que já começou a operar um grande milagre na vida do João e da Cleus. Te agradecemos porque eles têm sido bons testemunhas da sua palavra neste lugar. E hoje eles estão aqui firmando essa aliança diante da presença do Senhor. Nós abençoamos a vida deles. Nós declaramos que toda provisão, declaramos que todo suprimento, declaramos que tudo que for necessário para que eles vivam um casamento segundo a Tua palavra, venham sobre eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre a vida do João, sobre a vida da Cleus, muita saúde, muita prosperidade, muitas conquistas, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles vai se cumprir, ó Deus. Que o Senhor dê a eles, Senhor, ó Deus, todos os dias da vida deles, Pai, ó Deus, o suprimento para cada dia, para que eles possam viver, Senhor, segundo a Tua palavra, todas as promessas que o Senhor tem para a vida e para o casamento deles. Nós abençoamos a vida deles e declaramos que hoje, Senhor, diante da Tua presença, eles sejam consagrados a Ti como marido e mulher. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir e glorificar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Deus? Amém, João? Agora todo mundo espera aquele momento do noivo beijar a noiva, né? Quem está esperando aquele momento? Aê, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser o cumprimento do Espírito. Glória a Deus. Em nome do João e da Creuza, né, nós queremos agradecer a todos, né, que eles estão muito felizes por esse dia. Glória a Deus.
estamos alegres no Senhor pela vida de vocês. Nossa, vai quase. Falta pouco. Meu Deus do céu. Amém, João. Parabéns. João. Amém. Também acho, né? Amém? Deixa ele. O casamento é dele, deve ser. A gente vai ter a saída dos noivos agora. Que a gente vai ficar pra festa, mas eles vão pra lua de mel, tá bom? Brincadeira. Mas a gente vai ter a saída dos noivos, mas eu quero que a gente dê o aplauso mais forte que você puder para que eles celebrando e agradecendo a Deus pela vida deles. Pode sair normal. Aí depois quem quiser tirar uma foto com a dona Crema, do seu João, dar um abraço, fique à vontade. Olha o buquê, dona Crema. Porque eu creio que foi só o primeiro casamento, né? Vamos ter muito mais aqui. É esse aqui, ó. Aí, todo mundo aplaudindo a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quer mais?